Neste vídeo eu venho trazer 3 livros no contexto da Segunda Guerra Mundial. Dentre eles eu tenho um diário e 2 relatos pós-guerra, os 3 sendo de fatos reais. Fique nesse vídeo e vou estar explanando as ideias relacionadas a esses 3 livros. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, a esse canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu vou estar trazendo para vocês 3 livros que foram datados no decorrer da Segunda Guerra Mundial. O primeiro livro que eu vou estar mostrando para vocês seria o Diário de Anne Frank. Para quem nunca ouviu falar no Diário de Anne Frank foi uma menina de 13 anos que escreveu esse diário aqui no período da Segunda Guerra Mundial. A Anne Frank nasceu na Alemanha, ela era de uma família judia, e aí o que a família adotou? Ir lá para Amsterdã, na Holanda, para ganhar a vida lá, porque lá o preconceito ainda não estava tão grande como já estava na Alemanha. Então quando eles já estavam lá em Amsterdã, o que aconteceu? Quando Hitler tomou o poder na Alemanha, começou a crescer o movimento mais rápido ainda. O movimento ganhou força quando eles começaram a invadir a Holanda, toda aquela parte ali. Muitos judeus nessa época foram lá para Amsterdã, e com isso eles foram obrigados a se esconder e tudo mais para não ser pegos. Porque quem era pego naquela época, o que acontecia? Era enviado lá para o campo de trabalho, é o que eles diziam, né? Na verdade eram campos de concentração. Então o Diário de Anne Frank a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma menina de 13 anos, ela ganhou um diário dos pais dela quando ela fez 13 anos, e esse diário, enfim, estava em branco. Ela começou a escrever o diário no dia 14 de junho de 1942. Então no ano de 1942 ela inicia esse diário e ela começa a colocar tudo, dia a dia, o que vai ocorrendo com ela e a visão de mundo que ela vai tendo em volta com o familiar dela, os amigos e aquela sociedade em volta dela ali, o que está acontecendo. Nesse momento, então, ela também tinha os jornais e tinha um rádio. Então, ali ela conseguia ter umas notícias também. Então ela começa o diário debatendo escolas, tudo que uma menina de 13 anos, uma adolescente, faz nesse período. Ela começa a ditar os sonhos que ela tem, as fantasias de quando ela vai se tornar adulta, que ela quer ser jornalista. Daqui a pouco o ciclo vai fechando, e nesse ciclo, quando vai fechando, eles são obrigados a se esconder. Eles acabam se escondendo em um anexo de uma fábrica, e essa fábrica toca durante o dia e eles ficam lá escondidos durante o dia e a noite, no caso. Só que durante o dia eles não podem fazer barulho nenhum e nem puxar a descarga, eles fazem, vamos supor, para não chamar atenção. Então, nesse contexto que ela está lá presa, ela escreve todo o diário dela. Então, fica aí a dica do Diário de Anne Frank. O próximo livro que eu vou trazer, então, o segundo livro seria Depois de Auschwitz, de Eva Schloss. Então, Eva Schloss é a irmã da Anne Frank. Então, assim, só que ela não é irmã de sangue, no caso, né? Ela é enteada do pai dela. Então, esse livro aqui, Depois de Auschwitz, diferente da Anne Frank, foi escrito depois da guerra. Então, essa irmã da Anne Frank, a Eva Schloss, o que vai acontecer? Ela vai descrever o antes, o durante e o depois. Então, esse livro aqui ela escreveu bem depois que ela passou por tudo. Então, ela foi para o campo de concentração, viveu lá até a libertação, então ela vai conseguir passar todas as barbáries que foram feitas lá com o povo judeu, com toda aquela gente, com ela mesma, e ela vai estar descrevendo isso de um modo muito vívido, de uma escrita muito bem feita, e a gente vai conseguir ter assim uma noção muito forte do que aconteceu com toda aquela desumanização que existiu lá dentro. Aí nesse decorrer também, ela foi levada lá para o campo de concentração num certo momento. Quando chegava lá, essas pessoas já eram tatuadas, cortavam os cabelos dessas pessoas. Eles chegavam lá de trem assim, numa forma bem desumana, um amontoado em cima do outro. Ela vai descrever toda essa situação. Quando chegava lá, era feita uma triagem que naquele momento já é escolhido uma quantidade de pessoas, outra quantidade de pessoas ali também, e certas pessoas ali já não eram mais vistas, já iam direto lá para as câmeras de gás, porque eles já pegavam os que eram mais saudáveis, entre aspas, ser mais aptos para o trabalho ali forçado que ia ter ali naquele campo de concentração. Então esse livro aqui é muito show também, porque a gente vai saber detalhadamente o que aconteceu lá dentro do campo de concentração, diferente da Anne Frank, que ela escreveu o diário assim, no mesmo momento que estava acontecendo, vamos supor, em tempo real. E a irmã dela, no caso a Eva, escreveu depois de ter acontecido tudo. E uma coisa muito interessante também, que depois que ela já foi libertada, tudo, ela diz a seguinte frase, né, que a guerra acabou, mas o preconceito continua. Então, para te ver como era forte o preconceito, que mesmo acabando a guerra, provando que tudo que estava fazendo ali era errado, vamos supor, os soldados foram pegos ali, os soldados alemães foram julgados ou seja, ficou muito provado que aquilo ali que eles estavam fazendo estava totalmente fora da realidade. Mesmo assim, ainda o preconceito ainda tinha um movimento ali que era a favor, de repente, ainda de os judeus estarem errados. Então ela vai colocar tudo isso, ela vai debater a religião, a concepção de Deus naquela hora ali, de tudo aquilo ali está acontecendo, aquelas mortes, a fé e tudo mais. Então, assim, um baita de um livro,
para a gente estar refletindo depois de Auschwitz. Para você que gostou desse vídeo, vocês podem estar curtindo esse vídeo, se inscrevam no canal, que assim estará sempre chegando material para vocês de qualidade. Estou sempre trazendo aqui livros relacionados a vários temas. Comentem aí no vídeo, fiquem à vontade. Então o próximo e último livro que eu vou trazer aqui para vocês seria A Lista de Schindler, de Mietek Pemper. Então Mietek Pemper escreveu esse livro aqui, A Lista de Schindler, A Verdadeira História. E o Pemper, no caso, ele viveu lá dentro do campo de concentração. Então A Lista de Schindler também é um livro que foi pós-guerra. Então o autor, ele viveu lá dentro desses campos de concentração. Ele também descreve tudo o que aconteceu lá dentro. E o mais interessante, as duas histórias batem muito, A Lista de Schindler e aquele livro ali da Eva Schloss. Então, assim, ó, os dois, eles entrelaçam muito o que eles comiam lá dentro, o refeitório, tudo isso aí, tipo, um fecha com o outro. Então, isso aí que é o legal também, conforme tu vai lendo um, daqui a pouco o de antes ali também já começa a ter muita semelhança, que parece que eles estavam até no mesmo ambiente mesmo ali, né? E apesar de aquilo lá ser quase uma cidade. E o diferencial da Lista de Schindler vai ser o seguinte, o Pemper, antes de entrar para o campo de concentração, vamos dizer que ele teve uns certos estudos que ajudaram a ele ter uma posição mais diferenciada lá dentro do campo de concentração. Então, quando ele chegou lá dentro, já começou falando duas línguas, já sabia datilografar, já sabia fazer outras coisas. E quando ele entra lá dentro, ele entra já com o propósito, tipo, já como um secretário. Ele acaba então virando secretário do Amon Goth, que é um soldado da SS. Então, o Pemper, ele começa a trabalhar diretamente com esse soldado, que é o Amon Goth. E esse Amon Goth é um soldado sanguinário demais, como ele descreve no livro, assim, ó, o cara, quando ele sai de casa, né, por exemplo, até chegar no trabalho, ali no posto de trabalho dele, para ele matar uns 2, 3 judeus é o que ele fazia. Já puxava uma arma e já matava e já chegava lá conversando com ele, que como se aquilo ali fosse normal. Ah, morreu 2 judeus ali. Então, assim, ó, todo mundo que se atravessava com ele, que não cumpria o que ele fazia, dava problema. Então o Pemper ali tinha muito essa preocupação de estar fazendo tudo certinho, e o Pemper, tipo, datilografava, tipo, as cartas deles, a parte de documento, ele fazia vários ditados e o Pemper datilografava tudo. E nesse contexto aí ele conhece o Oskar Schindler, né? O Oskar Schindler, então, ele, tipo, é um empresário na época, que tem uma fábrica, e nesse ambiente de guerra, o Oskar Schindler começa a ganhar dinheiro com a guerra. Só que nesse contexto aí ele precisa de gente para trabalhar, o Oskar Schindler. E o Oskar Schindler começa a pegar gente lá no campo de concentração, vamos supor, os judeus lá no campo de concentração, e levar lá para a fábrica dele. Só que aí, o que acontece? O Oskar Schindler começa a ver aquela situação que está acontecendo ali, de os judeus serem mortos, ele começa a ver a falta de dignidade, né, que está sofrendo os judeus, e aí o Oskar Schindler começa a ser tomado, tipo, pela humanidade, o lado humano. Então ele começa a levar o pessoal lá para a empresa dele, para a fábrica dele, só que aí nesse contexto, o Schindler já não se preocupa mais em ganhar dinheiro, ele começa a se preocupar pelo bem-estar dos judeus. Então ele começa, tipo, a colocar os judeus lá para dormir lá na fábrica dele, começa a dar uma alimentação digna para os judeus lá na empresa dele. E aí nesse contexto, o Schindler começa a lutar por aquelas vidas ali. Então é dito que o Schindler acabou salvando mais de 1000 e poucas vidas, porque aí, tipo, ele tinha essa lista, e essa lista de Schindler quem estava fazendo era o Pemper. Né? Então, tipo, o Pemper tinha essa lista, e essa lista ficava lá dentro do campo de concentração, porque muita gente ficava lá no campo de concentração. Então lá nesse campo de concentração, daqui a pouco o soldado batia com o judeu dizia, olha, eu trabalho pro Schindler. Ah, deixa eu ver a lista. E lá estava o cara na lista, e o soldado já não fazia mais nada. Então ele tinha esse privilégio, vamos colocar assim. Então o Schindler lutava com isso para eles terem esse privilégio mesmo, né? Porque aí o Schindler dizia, olha, se vocês matarem os funcionários, quem vai perder é a Alemanha. Então aí nesse contexto aí, é dito que quase ele, no fim, chegou uma hora que ele mais estava perdendo dinheiro do que ganhando. Então esse livro aqui é uma aula de história também. Então esses 3 livros aqui que eu passei para vocês, o Diário de Anne Frank, né? A gente tem ali, tipo, depois de Auschwitz. E temos aqui A Lista de Schindler, A Verdadeira História, com Mietek Pemper. Esses 3 livros aqui juntos vai dar uma baita reflexão para nós. O que acontece quando a humanidade pega linhas tortas, vamos colocar assim, né? Quando vem um pensamento, um ideal, e esse ideal começa a passar por cima de valores, por cima de direitos, começa a propagar intolerância, desigualdade, preconceitos. Então fica a dica desses 3 livros para vocês, que com certeza vocês vão estar adquirindo bastante reflexões, e é uns temas que antemporais, né? Que você pode ler hoje, que vai trazer muito benefício a todos vocês.